Quando nós falamos de inventário, muita gente pensa em papelada, né? Como se fosse um procedimento chato, mas um procedimento simples. Como se fosse só uma etapa formal, né, para transferir os bens da pessoa que faleceu para a família que ficou. Mas essa visão, ela está muito longe da realidade. Na prática mesmo, o inventário ele pode consumir uma parte muito relevante do patrimônio da família. E isso acontece de várias formas ao mesmo tempo. A primeira forma é a mais conhecida, que é o imposto, né? O imposto chamado ITCMD, que deve ser pago quando a pessoa falece. Muita família só descobre o peso desse custo quando ela já está vivendo o problema. E aí é que vem o choque, né? Porque o patrimônio ele até pode existir, mas o dinheiro para pagar o imposto nem sempre existe, né? E esse é um ponto crucial, por quê? Principalmente quando nós estamos falando de produtor rural, de empresários, de famílias que construíram patrimônio com imóveis ou com bens de valor elevado, a família ela pode ser rica em patrimônio e pobre em liquidez. Pode ter terra, pode ter imóveis, participações societárias, né? Mas não tem dinheiro disponível em caixa, ou pelo menos não tem tanto dinheiro disponível em caixa. E o sistema, você acha que ele quer saber disso? Não quer. O sistema não quer saber disso. Ele não pergunta se a família está pronta, não pergunta se tem dinheiro em caixa. O sistema simplesmente exige que os custos sejam pagos. Só que o problema não para por aí. Além do imposto, o inventário traz várias outras despesas. Dependendo do caso, tem gastos com cartório, tem gastos com registros, com documentação, com avaliações, com honorários, uma série de providências que isoladamente parecem pequenas, mas juntas pesam muito, podendo chegar a 40% do patrimônio deixado. E existe ainda um custo que muita gente ignora, que é o custo do tempo. Porque patrimônio parado também custa caro. Um bem que não pode ser vendido, uma empresa que entra em insegurança com o falecimento do titular, uma administração que fica travada, uma família que não consegue decidir. Tudo isso gera prejuízo, ainda que esse prejuízo não apareça numa guia de pagamento. Muitas vezes, pagar os custos do inventário, para pagar esses custos, a família precisa de vender patrimônio, vender os bens. E normalmente não vende no melhor momento, nem pelo melhor preço. Vende porque está pressionada, né? Vende porque precisa levantar dinheiro. Vende porque não fez, não teve planejamento antes. E quando a família vende sob pressão, na maioria das vezes vende mal vendido. Então, veja que o tamanho da armadilha. A pessoa passou a vida toda construindo patrimônio, justamente pensando no bem dos filhos, da família, né, para deixar segurança. Só que sem estrutura, todo esse patrimônio vira a fonte do próprio problema. Os bens, eles existem, mas precisam de ser usados para pagar o preço da desorganização. É por isso que eu digo assim, que o inventário, ele não é só um procedimento jurídico. O inventário é um processo de descapitalização da família. Ele corrói o patrimônio, ele corrói o tempo e, em muitos casos, o pior, ele corrói os relacionamentos familiares. E quanto maior o patrimônio em imóveis, maior tende a ser o risco, porque o problema ele deixa de ser só sucessório e passa a ser um problema também financeiro, né? A família ela entra num cenário em que eles precisam de resolver uma questão patrimonial que é complexa, é difícil, sem ter a ferramenta mais importante para isso, que é a liquidez, que é o dinheiro em caixa. Se você tem patrimônio, especialmente em imóveis ou desenvolve atividade rural, empresa, você precisa entender uma coisa. O inventário ele não começa quando a pessoa morre. O inventário ele começa muito antes na forma como o patrimônio foi ou não organizado. Nos próximos vídeos eu vou mostrar por que a falta de liquidez transforma um inventário num problema ainda maior e por que muitas famílias acreditam que testamento ou que doação em vida resolvem esse problema, quando na verdade podem e criam novos riscos. Então se inscreva aqui no canal e acompanhe esses novos vídeos, porque quanto mais patrimônio uma família tem, mais perigoso fica confiar no improviso.